Graça e paz, eu chamo-me Eduardo e quero compartilhar consigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Perguntou, pois, o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o guarda, o responsável do meu irmão? Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo seu amor e por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos neste momento para meditar na sua palavra. Fala comigo e com quem ouve este áudio. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Alicerçados no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, a nossa meditação para o dia de hoje terá como tema: Onde está o teu irmão? Há centenas de anos, o Senhor Deus perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Quando eu reflito nesta pergunta colocada por Deus a Caim: Onde está o teu irmão? Levanto algumas hipóteses que entendo eu serem necessárias para a nossa reflexão. Nas hipóteses que eu levanto, acho que esta pergunta também seria enquadrável, haveria de se adequar, por exemplo, aos filhos de Jacó. Se Deus eventualmente perguntasse a Simeão, a Ruben, a Judá, filhos de Jacó: Onde está o vosso irmão José? Acho que eles também teriam a mesma resposta que Caim deu a Deus sobre Abel. Acredito que se Deus colocasse esta pergunta aos filhos de Jacó: Onde está o vosso irmão José? Eles possivelmente responderiam: Somos eventualmente nós guardas do nosso irmão? Acredito também que se Deus colocasse esta pergunta aos filhos de Jessé: Onde está o vosso irmão Davi? Creio eu que eventualmente os filhos de Jessé responderiam a Deus: eventualmente somos nós guardas do nosso irmão para sabermos onde ele está. Hoje, o Senhor ainda continua fazendo a mesma pergunta a cada um de nós. Ele pergunta a mim: Onde está o teu irmão? Pergunta a si que me ouves: Onde está o seu irmão? Qual é a nossa resposta a esta pergunta de Deus sobre o paradeiro do nosso irmão, sobre o estágio do nosso irmão, sobre o endereço do nosso irmão, sobre a localização do nosso irmão? Respondemos como Caim? Qual tem sido a nossa resposta a esta pergunta? Onde está o teu irmão Abel? Deus, ao fazer esta pergunta a Caim, não significa necessariamente que Deus desconhecia a resposta da localização de Abel. Na verdade, esta, no meu entender, trata-se de uma pergunta meramente retórica, ou seja, tratava-se de um questionamento que não tinha como finalidade obter uma resposta no sentido de indicar o endereço, indicar a localização de Abel, mas esta pergunta colocada por Deus a Caim tinha como finalidade levar Caim a uma reflexão sobre o seu comportamento.
entendo eu que tratava-se de uma pergunta meramente retórica, pois Deus, ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Portanto, não significava que Deus, ao colocar esta pergunta a Caim, ignorasse ou desconhecesse dos fatos que haviam ocorrido e de como é que Abel estava. Significava sim que Deus estava dando uma oportunidade a Caim para refletir sobre o seu comportamento, para refletir sobre a sua atitude. Deus sabia que Caim havia assassinado o seu irmão. A pergunta divina tinha como objetivo levar Caim a refletir sobre os seus atos. Deus chama Caim à consciência. Porém, Caim responde ao Senhor de duas maneiras. A primeira é uma maneira mentirosa. Não sei, disse Caim. A segunda resposta, em forma de pergunta, foi uma declaração impertinente. Sou eu responsável pelo meu irmão? Quando Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão? Caim respondeu, não tenho responsabilidade de saber onde ele está. Cada um se vire. Eu não sei o que ele faz, não sei onde ele está, não me interessa. Isso é com ele, cada um que leva a sua vida. Foi esta a resposta de Caim a Deus. Mas se nós lermos a palavra de Deus, vamos ver que há um outro homem que, relativamente aos seus irmãos, posiciona-se de forma diferente. Nas hipóteses que inicialmente levantei, da potencialidade do enquadramento da pergunta onde está o seu irmão, quando eu disse que esta pergunta também é enquadrável para os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José, eu disse que, na hipótese que eu levantei, eu disse que se eventualmente os irmãos de José fossem colocadas por Deus esta pergunta, onde está o vosso irmão José, eles responderiam que não sabem da localização do seu irmão, responderiam tal como Caim respondeu a Deus. O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 16, nós vemos José com um comportamento diferente dos outros personagens. O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 16, revela-nos uma expressão de José: procuro meus irmãos. José demonstra uma preocupação pela localização dos seus irmãos. Repare que Caim, quando Deus pergunta onde está o teu irmão, Caim responde, não tenho responsabilidade de saber onde ele está. José, no livro de Gênesis 37, versículo 16, ele diz, procuro meus irmãos. Qual tem sido o meu e o seu comportamento? Nos comportamos como Caim ou como José? Achamos que não temos responsabilidades pelos nossos irmãos ou procuramos os nossos irmãos? Como é que nós temos agido relativamente aos nossos irmãos? A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, nos orienta que devemos fazer com os outros como gostaríamos que fizessem conosco. Se você gosta de ser cuidado, cuide dos outros. Irmãos que estavam conosco e que já não estão mais conosco, que abandonaram a fé, que esfriaram, que foram tragados pelo pecado e voltaram para a vida pregressa,
voltaram para o mundo, precisam de nós. Onde é que estes irmãos estão? Será que procuramos por eles? Ou nos posicionamos como Caim, achamos que cada um deve se virar? A vida deles é irrelevante para nós. Quantos de nós já nos vemos, ao menos, ou quantos de nós já não nos vemos orando pelos outros? Quantos de nós temos orado pelos nossos irmãos? Quantos de nós temos procurado pelos nossos irmãos? Estamos neste momento de pandemia. Será que nos preocupamos com o bem-estar do outro? Será que procuramos saber qual é a situação do outro irmão? Será que procuramos saber se o outro irmão está bem? Será que telefonamos? Será que enviamos uma mensagem? Será que enviamos um texto? Será que enviamos uma palavra? Onde está o nosso irmão neste tempo de crise? Onde está o nosso irmão neste tempo de dificuldade? Onde está o nosso irmão neste tempo de Covid-19? Onde está o nosso irmão neste tempo de isolamento? Será que nos preocupamos com o próximo? Será que nos preocupamos com o nosso irmão? Como é que nos posicionamos relativamente ao nosso irmão? Abel é a figura perfeita de irmãos que são assassinados e sepultados a cada semana por não ter quem os console. Feche os seus olhos neste momento e ouça esta pergunta de Deus: onde estão teus irmãos? Onde estão seus irmãos, os novos convertidos? Onde estão os irmãos do grupo da escola dominical? Onde estão os irmãos com quem congregávamos? Onde estão os irmãos com quem reuníamos? Onde estão os irmãos com quem juntos entrávamos no templo do Senhor e adorávamos a Deus? Onde estão os irmãos? Qual é a resposta que nós damos a Deus sobre a localização do nosso irmão? Se alguns de nós fôssemos sinceros, responderíamos: Senhor, eu matei a todos com a minha preguiça. Eu matei a todos com falta de compromisso. Eu os sepultei no túmulo da minha negligência e no túmulo do meu desprezo. Onde está o meu irmão? Onde está o teu irmão? Esta pergunta nos leva a uma reflexão. Mas esta pergunta também nos leva a uma ação. Esta pergunta nos leva a uma necessidade de agirmos. Esta pergunta nos leva a uma necessidade de termos que fazer alguma coisa para encontrarmos o nosso irmão. José disse: procuro pelos meus irmãos. Será que eu e você estamos procurando os nossos irmãos? Pensemos nesta pergunta: onde está o teu irmão? Votos de um bom dia, que Deus nos abençoe. Onde está o teu irmão?